a ira. Vamos ler em Efésios 4:26, que diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, nós reconhecemos que esse sentimento, ele faz parte da nossa vida, né? Quanto menos a gente espera, a gente se irrita e fica irado, né? E a Bíblia reconhece também que a ira existe, porque ela é uma emoção humana legítima, né? Mas ela precisa ser controlada. É natural o ser humano sentir raiva, porque faz parte do nosso funcionamento, tanto emocional como psicológico. Deus nos criou com essa capacidade de sentir, e isso não é pecado, né? Exemplos de emoções humanas legítimas: a tristeza, o medo, a raiva, a alegria, né? Jesus sentiu tristeza, Jesus chorou, Jesus se indignou e se irou, mas não pecou, né? Então, o sentir em si não é pecado, mas Deus nos orienta a não pecar em meio à ira. Ou seja, quando nós ficarmos irados, nós nos controlar com sabedoria, com oração e domínio próprio. Amém? Então, a ira mal administrada, ela gera destruição. E essa destruição são brigas, divisões, desentendimentos, prejudicando os relacionamentos, né? Então, a ira, ela destrói os relacionamentos. A palavra de Deus diz em Provérbios 15:18, que o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Então, o que se entrega à ira, ele perde a sabedoria e a capacidade de agir com equilíbrio, tornando-se imprudente e impulsivo. Portanto, a ira, ela não contribui com a justiça divina. Eu vou citar 2 exemplos bíblicos de homens que se iraram e perderam o controle. O primeiro é o Caim, quando se irou e matou Abel. Está lá em Gênesis 4. Nós vemos que ele primeiro sentiu inveja e depois essa inveja se transformou em ira, e ele alimentou essa ira e acabou praticando a destruição na vida do irmão. Moisés, por exemplo, irou-se e também perdeu uma bênção, que era a entrada na terra prometida, né? E o povo de Israel começou a murmurar porque não tinha água para beber, e Deus pediu para ele falar com a rocha, que a rocha ia dar água. Só que ele estava tão irado com aquele povo que, em vez de ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. E aí Deus fez justiça, né? E não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Então ele perdeu a bênção, e a ira nos faz perder a bênção, né? Ela é como uma faísca, que quando é alimentada, ela vira um incêndio. Mas o que significa não se ponha o sol sobre a vossa ira? Que está lá em Efésios 4:26, parte B. Isso quer dizer uma urgência de perdão e de reconciliação. No momento em que você ter esse sentimento de ira, você já pede perdão e já reconcilia com a pessoa que gerou esse sentimento em você. Deus nos dá também um prazo, né? Para se desfazer desta ira. Tem que ser no mesmo dia, né? Como diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, quer dizer, não amanheça, o sol vai vir pela manhã, então você não pode mais estar irado, né? Então, o que nós devemos fazer antes de dormir, nós temos que nos desfazer desta ira, né? Em Hebreus 12:15 diz assim, que a ira não resolvida vira mágoa, vira amargura e raiz de ressentimento, né? Nunca devemos dormir com nosso coração pesado, porque enfraquece a nossa fé e abre brechas espirituais na nossa vida. Esse versículo de Hebreus, eu quero ler ele. Diz assim: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. Viu? Então, quando essa raiz de amargura vem sobre a gente, por motivo de alimentar a ira, muitas pessoas podem ser contaminadas por ela. Como vencer essa ira? É orar antes de reagir. Quando vem o sentimento, você já ora antes mesmo de reagir. Afasta-se e silencie para evitar pecados. Então,
se a pessoa que gerou essa ira em nós está perto de nós, que nós possamos nos afastar e nos silenciar, não falar nada. Né? Ouça mais e fale menos, e pense bem antes de falar alguma coisa. Perdoe rápido. Esse perdoar é uma decisão que você tem que tomar na hora, não deixe para depois. Tá? A ira pode ser controlada pelo Espírito Santo. Né? Quando nós oramos, o Espírito Santo vem e nos ajuda a ter esse controle. Não deixe o inimigo roubar a sua paz, a comunhão e o propósito de Deus para você. Amém? Vamos orar? Senhor, Tu sondas e conheces o nosso coração e sabe todas as lutas que temos, ó Deus, para obedecer a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, confessamos, Pai, que em muitos momentos, Senhor, a ira tem nos vencido, afastado de nós a Tua paz e muitas vezes ferindo até aqueles que amamos, Pai. Por isso pedimos perdão, Pai, e também a Tua ajuda para não sermos dominados, Pai, por nossas emoções. Dá-nos paciência, Senhor, dá-nos sabedoria e mansidão, Pai, que possamos sempre recorrer a Ti quando vir qualquer tipo de ira no nosso coração. Oh, Senhor, nós renunciamos, Pai, toda raiz de amargura, toda ira, todo rancor, toda impaciência da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nos fortalece, Senhor, a cada dia, para que possamos, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, sermos sábios, Pai, sermos prudentes, Pai, em nome de Jesus, para não pecar contra Ti. Amém, aleluias. Se gostaram do estudo, curtem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Em nome de Jesus. Amém.